Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Leila não esconde o incômodo ao encontrar Maria de Fátima no escritório de Marco Aurélio. A jovem tenta disfarçar, mas seu olhar curioso e desconfiado entrega que aquela visita não é apenas uma coincidência. Marco, por sua vez, age com naturalidade, tentando manter o controle da situação, enquanto Leila observa cada gesto da filha de Raquel, tentando entender o real motivo daquela presença ali. Algo definitivamente não lhe parece certo. Enquanto isso, Walter recebe uma ligação misteriosa. Do outro lado da linha, a notícia é grave, e ele imediatamente fica visivelmente abalado. No entanto, ao perceber a presença de Odete por perto, ele rapidamente se recompõe, disfarça o nervosismo e mente, dizendo que era apenas uma chamada de trabalho. Odete, no entanto, não é facilmente enganada e capta a atenção no ar, embora não diga nada naquele momento. Na mansão, Celina desabafa com Afonso sobre sua constante preocupação com Heleninha. Ela sente que a filha ainda está fragilizada, mesmo após a saída da clínica. Celina teme que a jovem volte a se perder e que todo o esforço feito até agora seja em vão. Afonso tenta acalmá-la, mas também compartilha da mesma angústia silenciosa. Odete, sempre manipuladora, ouve a conversa entre Celina e Afonso e logo aproveita para alfinetar. Ela insinua com um sorriso sarcástico que Celina deveria reconsiderar a ideia de viajar com Esteban. "Você tem certeza de que sua filha está pronta para ficar sozinha?" diz ela, em tom aparentemente inocente, mas carregado de veneno. Celina se cala, visivelmente incomodada com a provocação. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto isso, Dona Lu demonstra preocupação com o passeio de barco que Laís fez naquele dia. A demora da jovem para retornar a deixa inquieta. Quando descobre que Laís está desaparecida, o pânico toma conta. Ela liga imediatamente para Raquel, avisando do sumiço e pedindo ajuda. Raquel, alarmada, tenta manter a calma e começa a tomar providências para encontrar a filha. Dalva, por sua vez, sofre uma decepção amarga. Ela havia convidado Poliana para acompanhá-la ao casamento de um parente próximo, mas a jovem decide não ir. Dalva se sente rejeitada e entra em um estado de tristeza profunda, sentindo-se sozinha e preterida. Enquanto a tensão aumenta, Odete surpreende a todos ao anunciar que ela mesma irá arcar com todos os custos da internação do pai de Walter, que se encontra em uma clínica de repouso. Sua atitude causa estranheza, pois parece generosa demais vindo de alguém tão calculista. Mas poucos sabem que há segundas intenções por trás desse gesto. Ao saber do desaparecimento de Laís, Marco Aurélio toma uma decisão drástica. Ele parte imediatamente para o Rio de Janeiro com Sarita, decidido a acompanhar de perto as buscas. Ao retornar, afirma categoricamente a Leila que Sarita não sairá mais de sua casa. O tom firme em sua voz revela que o jogo mudou. E ele está disposto a proteger o que considera seu, custe o que custar. Raquel sempre foi uma mulher de princípios. Criada na luta, batalhou por cada conquista, formou o caráter da filha com mão firme, ao menos tentou, e nunca permitiu que a mentira encontrasse abrigo em seu lar. Mas os tempos mudaram. E Maria de Fátima, sua filha, parecia ter se tornado especialista em transformar valores sólidos em poeira. Depois de mais uma de suas manobras ousadas, Maria de Fátima surpreendeu Raquel com uma proposta difícil de engolir. Ela queria que a mãe ajudasse a sustentar uma mentira. Tudo isso para garantir o sucesso de seu plano mais recente. O casamento com Afonso, o filho da poderosa Odete Reutemann. A decisão da moça de apresentar Afonso à mãe parecia um gesto inocente, quase doce. Mas havia uma camada bem mais densa por trás do convite. Antes do jantar, Fátima fez questão de preparar o terreno com Raquel. Com sua habitual frieza disfarçada de charme, sentou-se com a mãe e disparou, como quem oferece um café. "Mãe, preciso que você me ajude com o Afonso. Quero que você confirme algumas coisinhas na hora do jantar, tá?" Raquel, que já vinha desconfiada das intenções da filha, arregalou os olhos. "Confirmar o quê, Fátima? Só que o Rubinho... que ele foi só uma paquera rápida sua. Nada demais. Que ele nunca foi meu pai." Aquelas palavras atingiram Raquel como um tapa. O coração da cozinheira acelerou, e por um instante ela achou que fosse explodir. Respirou fundo, tentando manter a calma. "Minha filha... uma relação que já nasce baseada na mentira... vai parar aonde?"
Fátima, como sempre, tinha uma resposta na ponta da língua. Eu sei, mãe. Mas eu amo o Afonso. E quero contar tudo um dia. Só que tem que ser aos poucos. Se eu falar tudo agora, ele termina comigo. A mãe dele, então, nem se fala. Odete vai me destruir. Raquel hesitou. Sentia que estava sendo manipulada pela própria filha, mas ao mesmo tempo, olhava nos olhos de Fátima e via o mesmo brilho que ela mesma já teve um dia. O desejo de vencer, de subir na vida, de não voltar para a miséria. Aquilo a comoveu. Contra seus próprios princípios, ela concordou. À noite, o jantar aconteceu no apartamento de Raquel. Ela preparou tudo com o capricho que lhe era natural. Uma mesa posta com simplicidade, mas cheia de carinho, pratos bem temperados e um sorriso no rosto que escondia o nó na garganta. Afonso chegou pontualmente, elegante, gentil. Parecia realmente encantado por Fátima. Cumprimentou Raquel com respeito, elogiou a comida, o ambiente e até se arriscou a lavar os pratos, mostrando-se um rapaz educado e prestativo. Raquel, por um momento, sentiu-se culpada por ter aceitado mentir para alguém tão genuíno. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Durante o jantar, Fátima fazia questão de conduzir o assunto, mantendo tudo sob controle. Falava sobre sua infância, da escola, dos sacrifícios da mãe para criá-la sozinha. Em certo momento, Raquel pegou um álbum de fotos antigas para mostrar ao genro. Era algo natural, quase um ritual materno. Recordar os bons momentos, apresentar a história da família. Foi aí que o destino decidiu pregar uma peça. Folheando o álbum, Afonso se deparou com uma foto que fez seu coração acelerar. Eu conheço esse cara. Ele tocou naquele evento da Tomorrow em Paraty, um tempo atrás. Como é o nome dele mesmo? Raquel congelou. O nome parecia queimar em sua boca. Ela respirou fundo. Rubinho, respondeu, tentando soar natural. Afonso sorriu, relembrando o evento. Muito gente boa, ele... Acho que ele faleceu depois, né? Vocês estão bem jovens aqui. Já se conheciam desde aquela época? O clima na sala mudou. Afonso ainda não desconfiava de nada, mas o nervosismo de Raquel era visível. Ela olhou de relance para Fátima, que a encarava com olhos suplicantes, praticamente implorando para que sustentasse a mentira. Engolindo o orgulho e atropelando tudo o que sempre acreditou, Raquel respondeu. Nós tivemos um... namorico. Foi rápido, nada sério. Afonso riu, surpreso. Olha só, eu não sabia que a senhora era tão misteriosa, dona Raquel. Fátima, sem perder o ritmo, entrou no jogo com perfeição. É mãe, cheia de segredinhos. Mas nada passa por mim, viu, Afonso? Raquel disfarçou o incômodo com um sorriso forçado. Por dentro, ela estava arrasada. Sabia que aquela mentira podia crescer e virar uma bomba. E pior, que sua filha era capaz de continuar manipulando as pessoas para alcançar o que queria. Tentando desviar o foco da conversa, Fátima rapidamente reuniu as fotos, fechou o álbum e se levantou. Já está ficando tarde, né, mãe? Vamos indo, amor. Você tem treino cedo amanhã. É verdade. Foi um prazer, dona Raquel, disse Afonso beijando a mão da sogra. Depois que os dois saíram, Raquel permaneceu parada na sala, o álbum no colo, olhando para a foto de Rubinho. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Me perdoa, Rubinho, sussurrou com a voz embargada. Eu devia ter contado. Devia ter enfrentado tudo. Enquanto isso, no carro, Fátima estava radiante. Achava que tudo tinha saído como o planejado. Segurou a mão de Afonso com carinho e sorriu com doçura. Então, o que achou da minha mãe? Ela é maravilhosa, forte, gentil. Agora entendo de onde vem a sua determinação. Mas mesmo com aquele elogio, no fundo do coração de Fátima havia um resquício de culpa. Ela sabia que aquela história tinha sido construída sobre um alicerce podre, e que cedo ou tarde a verdade viria à tona. O problema era, quando isso acontecesse, quem ainda estaria ao seu lado? Do outro lado da cidade, Odete Reutemann estava em sua mansão, mexendo em seus arquivos, observando atentamente uma ficha com o nome Maria de Fátima Axioli em destaque. Ela não confiava naquela moça. Algo lhe dizia que havia mais do que os olhos podiam ver. E Odete, quando desconfiava de alguém, não descansava até descobrir tudo. Nos dias seguintes, Raquel mal conseguia dormir. A mentira que havia contado não saía de sua cabeça. Ela se lembrava de Rubinho com carinho, das conversas, dos momentos de ternura.
Ele havia sido mais do que um namorico. Tinha sido um amigo, um companheiro, alguém que merecia ser reconhecido como pai de Fátima. Mas agora, com ele morto e enterrado, a verdade parecia enterrada junto. Ainda assim, uma parte de Raquel acreditava que a filha acabaria revelando tudo, talvez no momento certo, como prometeu. Mas a outra parte, mais racional, sabia que Maria de Fátima era movida por ambição, não por remorso. E o casamento com Afonso seria mesmo por amor? Ou mais uma jogada para ascender socialmente? Naquele instante, Raquel percebeu que havia cruzado uma linha da qual talvez nunca pudesse voltar. Havia traído seus princípios, sim, mas o pior era ter feito isso pelas mãos da filha. E no fundo, o que mais a assustava era perceber que, por amor a Fátima, ainda poderia mentir de novo. Maria de Fátima está decidida a se firmar de vez no mundo da alta sociedade, e para isso não hesita em fazer alianças perigosas. Em uma conversa tensa e cheia de segundas intenções, ela oferece ajuda a Marco Aurélio em uma situação delicada, mas deixa claro que nada vem de graça. Com um olhar calculista, afirma: "Eu posso te ajudar, Marco, mas você vai me dever um favor." E dos grandes, o executivo, mesmo desconfiado, aceita a proposta. Ele sabe que Maria de Fátima é ambiciosa, mas também é esperta. E naquele momento, ela era a única que podia livrá-lo de um problema maior. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o novo emprego de Bartolomeu causa polêmica. Eunice e Ivan, seus pais, estão preocupados com os rumos que a vida do filho vem tomando. Eles não aprovam o ambiente em que ele vai trabalhar e temem que isso o afaste dos princípios que sempre defenderam. "Esse trabalho não combina com você, Bartô", diz Eunice, visivelmente aflita. "É perigoso e instável. Você merece mais", completa Ivan. Mas Bartolomeu está determinado a seguir o próprio caminho, ainda que isso signifique contrariar os pais. Na pousada, Raquel começa a desconfiar das movimentações de César. Ao flagrá-lo observando Maria de Fátima de longe, sua reação é imediata. "Se você está seguindo minha filha, vai se ver comigo", ameaça, encarando César com firmeza. Ele tenta se defender, dizendo que tudo não passa de coincidência, mas Raquel não está convencida. No apartamento dos Lacerda, Heleninha escuta a discussão e, mais tarde, conversa com Renato. Ela sugere que ele entreviste Bartolomeu para uma vaga em sua empresa, talvez assim ele consiga um rumo melhor na vida. "Ele é bom garoto, só precisa de uma chance", diz Heleninha, sempre sensível às dificuldades dos outros. Enquanto tudo isso acontece, Maria de Fátima age pelas sombras. Usando de sua lábia e artimanhas, consegue pegar o código do cofre da pousada, que havia sido passado por Laís para Raquel com extrema confiança. Sem que ninguém perceba, ela abre o cofre e tem acesso a documentos importantes. Exatamente os papéis que Marco Aurélio tanto precisava. Ao mesmo tempo, Dalva se prepara para um evento familiar importante. Sentindo-se fragilizada e querendo companhia, ela convida Poliana para acompanhá-la. "Vai ser bom ter você por perto, minha filha. Essas reuniões de família sempre me deixam mexida", confessa. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Ivan está cada vez mais desconfiado de que há algo errado nos bastidores da TCA. Sua intuição, afiada como sempre, começa a se acender quando Marco Aurélio anuncia algumas transferências de funcionários para sedes internacionais da empresa. Entre os nomes, um em especial chama sua atenção: César Ribeiro. "Além de você, vão mais 3 funcionários", diz Marco Aurélio em tom casual. "A Yolanda Martinez, do RH, o Otávio e um outro funcionário que provavelmente você nem conhece, o César Ribeiro. Vai ficar locado em Paris." Ivan disfarça o espanto ao ouvir o nome, mas por dentro sente o coração bater mais forte. "César Ribeiro?" pergunta ele, tentando manter a voz neutra. "É. Conhece ele?" devolve Marco Aurélio o olhar atento, como se sondasse a reação do colega. Ivan hesita por um segundo, então mente friamente. "Quando você falou, eu achei que sim. Mas agora acho que estou confundindo com outro César." O clima entre os dois fica carregado. Há uma desconfiança mútua e silenciosa no ar. Ivan percebe que está lidando com um jogo perigoso e que qualquer passo em falso pode custar caro. Ele sabe que Marco Aurélio não é alguém a se confiar. E agora, César parece estar mais envolvido nessa teia de corrupção do que ele imaginava.
Intrigado e sem conseguir tirar da cabeça a imagem de César, Ivan resolve investigar por conta própria. Decide ir atrás de uma fonte mais acessível e talvez mais vulnerável. Freitas, o assistente leal, ou ao menos submisso, de Marco Aurélio. No fim do expediente, Ivan o aborda. Freitas, que tal uma cervejinha hoje? Eu pago. Surpreso com o convite, Freitas hesita por um instante, mas acaba aceitando. No bar próximo à empresa, os dois se sentam à mesa. Ivan pede 2 cervejas e começa a puxar conversa com cuidado, como quem apenas deseja relaxar depois de um longo dia. Mas, por trás de cada palavra, ele está armando o terreno para tirar do outro o que deseja saber. Conforme o álcool vai soltando a língua de Freitas, o assistente começa a desabafar. Carrega mágoas antigas por se sentir usado e descartável diante de tudo que fez por Marco Aurélio. Sabe o que eu acho mesmo, Ivan? Que o Dr. Marco Aurélio não merece a minha lealdade. Dispara, com os olhos marejados pela bebida. Eu resolvo tudo para aquele ingrato. Já botei as mãos na lama por ele. As mãos só não, eu mergulhei na lama. Me afundei mesmo. Até aquela mala de dólares. Fui eu quem conseguiu de volta. Ivan arregala os olhos, mas finge espanto moderado. Mala de dólares? Que história é essa? Na mesma hora, Freitas percebe o que acabou de dizer. A sobriedade volta ao seu rosto num piscar de olhos. Ah, Ivan, eu viajei aqui. Tô misturando tudo. Era um filme que eu vi ontem. Um suspense desses americanos, sabe? Ivan finge rir. Ah, claro. Esses filmes sempre têm uma mala de dinheiro envolvida, né? Mas por dentro, ele já montou o quebra-cabeça. Naquela mesma noite, Ivan refaz mentalmente toda a cronologia dos últimos acontecimentos. Lembra-se do roubo misterioso na casa de Raquel, da desconfiança de Raquel com Maria de Fátima, das atitudes suspeitas da jovem desde que se aproximou de Marco Aurélio. E agora, com Freitas revelando, mesmo sem querer, que houve uma operação clandestina envolvendo uma mala de dólares, tudo começa a fazer sentido. Maria de Fátima roubou a mala com o dinheiro. Isso explicaria a ascensão repentina de César à condição de executivo na TCA. Ele deve ter sido o intermediário, ou talvez cúmplice direto da operação. E Freitas? Freitas foi o laranja que executou o trabalho sujo, como sempre. Ivan sente um misto de indignação e frieza ao perceber que esteve cercado por mentiras. Mais uma vez, o dinheiro fala mais alto, e pessoas ambiciosas como Maria de Fátima não medem esforços para alcançar seus objetivos. Mas agora ele tem uma peça importante nas mãos. A verdade. Não que ele vá sair falando tudo imediatamente. Ivan sabe que está lidando com gente perigosa. Marco Aurélio é um homem influente, capaz de tudo para proteger sua reputação e seus interesses. E Maria de Fátima? Bem, ele já viu o que ela é capaz de fazer para subir na vida. Mas dessa vez, Ivan tem uma vantagem. Ele sabe, e com essa informação poderá agir com estratégia, minar seus inimigos por dentro e, quem sabe, virar esse jogo sujo que se instalou na TCA. O que começou como uma conversa despretensiosa em um bar se transformou em uma revelação bombástica, e Ivan está mais preparado do que nunca para enfrentar a verdade e usar isso a seu favor. Odete não perde a chance de provocar Celina durante um encontro casual. Com seu habitual tom sarcástico, ela faz insinuações sutis, mas maldosas, sobre o passado da rival, cutucando feridas antigas e deixando claro que não esqueceu as rusgas entre elas. Celina, por sua vez, tenta manter a elegância, mas sai visivelmente incomodada com a provocação. Enquanto isso, Sardinha começa a observar com atenção o comportamento de Solange e Renato. O clima entre os dois está diferente, mais íntimo, e o funcionário não demora a perceber que há algo além de uma simples relação profissional entre eles. Desconfiado, Sardinha comenta com um colega que acha que esse envolvimento pode estar afetando as decisões dentro da Tomorrow. Em outro ponto da trama, Maria de Fátima abre o jogo com Raquel e revela que está se relacionando com Afonso. A notícia pega a mãe de surpresa, que reage com cautela, já que conhece bem o caráter ambicioso da filha. Raquel teme que a relação esconda interesses financeiros e, como sempre, fica em alerta. Laís, por sua vez, leva um susto ao ver Marco Aurélio chegar de surpresa à pousada. O executivo aparece decidido a ver Sarita, e a mãe da menina se vê acuada diante da presença dele. Marco Aurélio, cada vez mais envolvido na vida da filha, deixa claro que pretende ter mais influência sobre a criação da garota, o que acende um sinal vermelho para Laís. Enquanto isso, César, em um ato sorrateiro,
movimenta a conta de Maria de Fátima e retira uma quantia em dinheiro sem avisá-la. A jovem, ainda envolvida nos próprios planos, sequer imagina que está sendo passada para trás. Diante da crescente pressão de Marco Aurélio e do risco de perder a guarda de Sarita, Laís decide procurar Raquel e pede ajuda. Ela reconhece que, sozinha, talvez não consiga enfrentar a batalha judicial que se aproxima. Raquel, sensibilizada, promete usar sua influência para proteger mãe e filha. Na Tomorrow, Renato convoca uma reunião com os funcionários e faz um anúncio inesperado. Solange assumirá interinamente a diretoria da empresa. A decisão surpreende muitos, mas deixa claro que Renato confia plenamente em sua parceira, o que para alguns reforça os rumores sobre o envolvimento dos dois. Em Paraty, Marco Aurélio descobre que Maria de Fátima é filha de Raquel e imediatamente enxerga uma nova oportunidade. Ele propõe que a jovem vá até a cidade para conversarem. Curiosa e sempre atenta a possíveis vantagens, Maria de Fátima aceita o convite. O encontro entre Marco Aurélio e Maria de Fátima é direto. Ele, com seu jeito persuasivo, revela suas intenções e tenta convencê-la a colaborar com seus planos, deixando claro que pode haver algo vantajoso para ela, desde que esteja disposta a jogar conforme suas regras. Maria de Fátima sempre soube o que queria da vida: dinheiro, poder e prestígio. Desde que colocou os pés no Rio de Janeiro, ela traçou um plano minucioso para alcançar o que considera sucesso. E esse plano incluía, é claro, fisgar Afonso Reutemann, o herdeiro bilionário de Odete Reutemann. O casamento com ele era sua porta de entrada definitiva para o mundo dos ricos e influentes. Tudo parecia correr conforme o planejado. Mas como em toda boa novela, o inesperado bate à porta no momento mais decisivo, prestes a embarcar para Paris ao lado de Afonso, numa viagem romântica que serviria como o grande passo rumo ao noivado. Maria de Fátima é surpreendida por uma proposta que balança toda a sua estrutura. Ela é convidada para ser o rosto de uma campanha internacional comandada por ninguém menos que Mário Testino, um dos fotógrafos mais renomados do mundo da moda. O cachê oferecido é irresistível: R$ 700 mil por um contrato de 1 ano. Para qualquer modelo iniciante seria o sonho de uma vida. Para ela, ambiciosa como sempre, é a consagração de uma imagem que há muito tenta construir. A oportunidade surge após um teste feito às escondidas, por insistência de uma produtora que acreditou em seu potencial. O ensaio deu certo, e Testino ficou impressionado com o seu perfil. Era a chance de ouro que muitas aspirantes à fama jamais teriam. Mas havia um obstáculo considerável. Aceitar o trabalho significaria abrir mão da viagem com Afonso. E mais do que isso, poderia comprometer toda a encenação que vem fazendo para levá-lo ao altar. Fátima se vê diante de um dilema cruel. De um lado, a independência financeira, a projeção internacional e a carreira própria. De outro, o caminho mais seguro e calculado de se tornar esposa de um bilionário e garantir uma vida de luxo sem precisar levantar um dedo. Confusa e ansiosa, ela decide abrir o jogo com Afonso. Leva o contrato até ele, pede sua opinião e ouve um parecer sóbrio. Não assina nada agora, Fátima. Essa proposta pode esperar. Vamos para Paris, depois você pensa com calma sobre isso. A resposta não agrada. Ela esperava entusiasmo, incentivo, talvez até orgulho. Mas o que recebe é cautela, e nas entrelinhas uma tentativa de controle. Mesmo assim, disfarça a frustração com um sorriso e diz que entende. Por dentro, porém, seu coração está dividido. O brilho nos olhos ao falar do ensaio, da campanha, das cifras, é impossível de esconder. Pela primeira vez, ela enxerga uma possibilidade real de ser alguém por mérito próprio, de ter fama e fortuna sem depender de um casamento forçado. Sozinha em seu quarto, Fátima repassa o contrato linha por linha. O valor, os benefícios, a exposição. Tudo parece perfeito, mas a dúvida a corrói. E se eu recusar isso, e Afonso me larga? E se eu aceitar e perco tudo com ele? Se pergunta. Em meio ao conflito interno, ela recorre ao velho artifício dramático, face de vítima. Com voz embargada e olhar trêmulo, procura Afonso novamente. Diz que está em uma situação muito difícil, que se sente pressionada e perdida. Insinua que está disposta a abrir mão da carreira por ele, mas deixa claro, com delicadeza, que essa decisão tem um preço emocional. Afonso, encantado com a entrega aparente da jovem, promete que tudo será resolvido no tempo certo. Você não precisa provar nada para mim, só quero que esteja comigo, afirma.
Mas Maria de Fátima não está convencida. Ela sabe que o mundo da moda é volátil e que propostas como essa não aparecem duas vezes. Além disso, a ideia de ser independente, de ganhar o próprio dinheiro, de ser admirada por quem é, começa a seduzi-la de forma inédita. Pela primeira vez, ela se vê como algo mais do que apenas a mulher de alguém. E assim, o que era para ser apenas mais uma jogada no tabuleiro de suas ambições, se transforma em um verdadeiro conflito existencial. Maria de Fátima está entre dois caminhos: o amor interesseiro que ela mesma construiu com Afonso, que pode lhe render estabilidade e status, ou a chance de construir uma carreira de sucesso por mérito, com dinheiro limpo e fama mundial. Essa decisão pode mudar tudo. Se optar pela carreira, corre o risco de ver seu plano de casamento ruir e perder Afonso de vez. Mas se abrir mão da proposta, pode se arrepender para sempre por deixar escapar sua única chance de ser uma estrela de verdade. Uma coisa, no entanto, é certa. Maria de Fátima, pela primeira vez, está sendo forçada a escolher entre depender ou crescer. E o mais surpreendente é que ela ainda não sabe o que mais a assusta. Maria de Fátima segue com suas manipulações e, desta vez, mente descaradamente para Igor. Com ar de vítima, ela afirma que está sendo perseguida por César, que, segundo ela, não aceitou o fim do relacionamento e insiste em procurá-la, tentando forçar uma reconciliação. Igor, desconfiado, tenta entender melhor a situação, mas Fátima é convincente ao dramatizar. Enquanto isso, Solange comunica a Renato que ele precisará se afastar temporariamente do trabalho. Preocupada com a saúde do chefe após seu recente colapso, ela explica que o descanso é necessário, mesmo que ele relute em aceitar. A notícia o pega de surpresa, mas ele sabe que ela tem razão. Ivan, por sua vez, não esconde sua irritação ao descobrir que Leila está se envolvendo com Marco Aurélio. Ele a confronta, apontando os riscos e a frieza do empresário, mas Leila parece decidida. Já Afonso estranha o comportamento de Mário Sérgio, que demonstra um interesse excessivo por assuntos da alta sociedade. Maria de Fátima, ao notar isso, também se incomoda. Enquanto os conflitos se intensificam, surge um novo casal em potencial. Daniela e Luciano trocam olhares, risos e começam a se encantar um pelo outro. Um clima de romance começa a nascer. Aldeide protagoniza um momento de ternura ao entregar sua boneca reborn para uma menina carente, emocionando quem presencia a cena. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Ivan tenta controlar os ciúmes ao ver Raquel conversando com Santiago. Raquel, por sua vez, se abala com a chegada repentina de Heleninha na roda de samba. O clima esquenta. Heleninha, visivelmente alterada, bebe ao notar Ivan observando Raquel com carinho. O inevitável confronto entre as duas acontece, repleto de tensão, ressentimento e palavras afiadas. Uma reviravolta amorosa vai surpreender os telespectadores e abalar os alicerces emocionais de Solange. Depois de vivenciar uma grande decepção ao flagrar Afonso aos beijos com Fátima durante um treino na praia, a ruiva, devastada, acreditará que seu conto de fadas com o herdeiro da elite carioca chegou ao fim definitivo. Mal sabe ela que, em breve, viverá uma experiência ainda mais intensa e com quem ela menos esperava, seu próprio chefe, Renato Vilar. Tudo começa após Renato enfrentar uma exaustiva jornada de trabalho que o levará a uma internação hospitalar por puro esgotamento físico e mental. Como um workaholic incorrigível, ele negligenciou todos os alertas, do corpo, da família e até da equipe, até que o colapso foi inevitável. Preocupada com a saúde do publicitário, Solange se oferece para ajudá-lo nesse momento delicado. O que começa como um gesto de empatia e solidariedade, logo se transforma em algo mais. Ao receber alta, Renato decide mudar de ares. Resolve deixar o apartamento que dividia com Marco Aurélio e se mudar, mesmo que provisoriamente, para o seu novo imóvel, ainda em reformas. Solange se oferece para acompanhá-lo nessa transição, preocupada com o fato de ele não estar em plena forma. O cenário é intimista. Caixas empilhadas, cômodos ainda sem móveis, cheiro de tinta fresca e uma única garrafa de vinho resgatada no meio da bagunça. Eles brindam a nova fase, ele, de recuperação, ela, de recomeço. Entre risos tímidos e olhares que duram um pouco mais do que o habitual, a tensão entre os dois vai crescendo. O silêncio que se instala em certos momentos diz mais do que qualquer palavra.
A luz baixa da luminária improvisada lança sombras suaves no rosto de Solange, que pela primeira vez vê Renato não como o chefe sisudo da Tomorrow, mas como um homem vulnerável, interessante e irresistível. O beijo acontece de forma inesperada, mas natural. Um impulso, um suspiro contido, um passo à frente. E então, tudo muda. A distância entre eles desaparece, como se o universo conspirasse para juntar duas almas perdidas. A princípio hesitantes, logo se entregam à intensidade do momento. O desejo reprimido explode como um raio num céu carregado, e os dois se deixam levar, esquecendo os dramas do passado recente. Na cama improvisada, no novo quarto ainda sem cortinas, onde apenas um lençol cobre o colchão apoiado no chão, Solange experimenta uma nova faceta de Renato. Diferente do homem pragmático e sério do escritório, ele se mostra apaixonado, intenso, quase selvagem. Cada gesto, cada toque, revela um lado oculto do publicitário, capaz de despertar sensações que ela jamais imaginou sentir de novo. Terminada a noite, ainda ofegante, Solange se vira de lado e encara Renato com um olhar de encantamento misturado à surpresa. "Uau!" diz ela com um meio sorriso e o corpo ainda arrepiado. "Não imaginava que você fosse assim, tão intenso." Renato sorri, sem arrogância, mas com um brilho novo no olhar. "Você também me surpreendeu, Solange. A gente se entendeu de um jeito que eu não esperava." Ela ri, baixinho, e passa os dedos nos cabelos dele, agora desalinhados. "A vida é engraçada, né? Quem diria... Eu aqui, jurando que meu coração estava partido para sempre por causa do Afonso. Talvez esse coração só estivesse esperando a pessoa certa para bater de novo." Ele responde e beija sua mão com ternura. Os dois ficam em silêncio por alguns instantes, ouvindo apenas o som distante da cidade e o leve zumbido de uma lâmpada prestes a queimar. Mas naquele ambiente inacabado, algo se completa dentro deles. Não é apenas o sexo que os une, mas a sensação de terem encontrado abrigo um no outro em meio ao caos que os cerca. Solange, ainda deitada, se permite refletir. O que parecia apenas um momento de impulso se revela algo mais profundo. Não é só atração física. É uma conexão real, construída na convivência, na confiança e no afeto silencioso que sempre existiu, mas que só agora teve coragem de emergir. Do lado de fora, a vida continua. Afonso, alheio ao que aconteceu, começa a perceber que talvez tenha cometido um erro ao se envolver com Fátima. Já Solange, pela primeira vez em muito tempo, não pensa mais no que perdeu, mas sim no que pode ganhar. Na manhã seguinte, entre o aroma de café passado na cafeteira improvisada e os primeiros raios de sol que atravessam os vidros ainda sem cortinas, Solange e Renato se olham como se um novo capítulo estivesse prestes a começar. E está. O público que acompanhou as dores e frustrações de Solange finalmente verá a personagem viver uma história que não existiu na versão original da novela. Um enredo maduro, surpreendente, e que promete mexer com as emoções de quem torce por ela desde o início. Solange e Renato agora têm algo em comum além do ambiente de trabalho. Um passado difícil, um presente incerto e, quem sabe, um futuro juntos. O que virá a seguir ainda é um mistério. Mas de uma coisa Solange tem certeza. Algumas surpresas da vida são simplesmente... uau! César está cada vez mais incomodado com o comportamento de Maria de Fátima. A jovem ambiciosa e manipuladora começa a mostrar um lado que ele não consegue mais ignorar. Cansado das mentiras e dos jogos, ele a confronta e ameaça terminar tudo de vez. "Se continuar com essas armações, eu vou embora. Não vou me afundar com você", avisa, deixando Maria de Fátima abalada e furiosa, embora tente disfarçar. Enquanto isso, Marco Aurélio comenta com Leila uma ideia inusitada que tem rondado sua cabeça: adotar Sarita. A menina, com quem criou laços nos últimos tempos, despertou nele um lado paterno que ele sequer sabia que existia. Leila, surpresa, não sabe se deve encarar isso como uma tentativa de redenção ou apenas mais uma jogada de imagem do empresário. Na agência, o ritmo de trabalho intenso começa a cobrar seu preço. Sardinha, amigo fiel de Renato, o alerta sobre o excesso de horas e o estresse acumulado. "Você não é máquina, cara. Tá se matando aí por quê?", diz. A preocupação não é em vão.
Sentindo-se esgotado emocionalmente e desconfortável com a convivência no apartamento de Marco Aurélio, Renato decide sair de lá e buscar um novo espaço. Marco Aurélio, ao saber da decisão, surpreende Leila com um convite inesperado. Quer que ela se mude para morar com ele. No restaurante, Lucimar toma coragem e pede a Raquel e Poliana uma oportunidade de trabalho. Com determinação e humildade, afirma que está disposta a recomeçar do zero. As duas se entreolham, sensibilizadas com o pedido, e consideram dar essa chance à jovem. Enquanto isso, Ivan leva um choque ao descobrir que Afonso está envolvido com Maria de Fátima. "Você está namorando a Maria de Fátima?" pergunta incrédulo. A revelação o deixa preocupado com as reais intenções da moça. Eugênio também começa a desconfiar das atitudes de Maria de Fátima, especialmente ao notar a troca de olhares estranha entre ela e Marina. A tensão no ar é perceptível, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo entre as duas. Em outro núcleo, Aldeide aparece com uma novidade peculiar. Ela comprou uma bebê reborn com César e Olavo, encantada com a ideia de ser mãe novamente, mesmo que simbolicamente. Laudelino, ao vê-la com a boneca, fica visivelmente encantado, achando graça na sensibilidade dela. Enquanto isso, Bruno abre seu coração a Heleninha e confessa: "Eu gostava da Raquel, sim, mas nunca tive coragem de dizer." A revelação a pega de surpresa, reacendendo os sentimentos do passado. No final do dia, o cansaço cobra seu preço. Exausto, Renato desmaia repentinamente no chão da agência, deixando todos em pânico e selando um alerta definitivo. Ele precisa parar antes que seja tarde demais. Após muitos altos e baixos com Solange, Afonso finalmente toma uma decisão que mudará os rumos de sua vida amorosa. Mas talvez não da melhor forma. Cansado da indecisão e envolto em uma mistura de frustração e carência, ele acaba cedendo ao charme manipulador de Maria de Fátima. A jovem, que nunca escondeu sua ambição, percebe que o rapaz está vulnerável e decide agir para conquistá-lo de vez. Nos dias anteriores, Afonso até chegou a ensaiar uma reconciliação com Solange. Eles conversaram, relembraram momentos felizes e até trocaram olhares cheios de nostalgia. Solange, ainda apaixonada, nutria a esperança de que o ex-namorado voltasse atrás e que eles pudessem recomeçar. Mas tudo desmorona quando Maria de Fátima reaparece em cena, e com um plano muito bem arquitetado. Sabendo da rotina de Afonso, ela consegue descobrir onde ele costuma treinar, e decide armar um encontro por acaso. Ao vê-lo de longe, se aproxima com charme calculado e disfarça o entusiasmo. "Nossa, que surpresa! Treinando por aqui também?" diz, como se o reencontro fosse fruto do acaso. Afonso, ainda impactado pela beleza dela, sorri. O clima entre os dois começa a esquentar rapidamente. Maria de Fátima, astuta, percebe o olhar sedutor de Afonso e se aproveita da situação. Sem cerimônia, toma a iniciativa e coloca delicadamente a mão dele em sua cintura. A reação do rapaz é imediata. Ele se deixa levar e a beija com intensidade, ignorando qualquer resquício de racionalidade. O que ele não imagina é que Solange, movida pelo ciúme, havia decidido segui-lo discretamente naquele dia. De dentro de um táxi estacionado, ela testemunha a cena do beijo e sente seu coração despedaçar. Em silêncio, segura as lágrimas e pede ao motorista que vá embora, deixando para trás não apenas Afonso, mas também as esperanças que ainda mantinha. Enquanto isso, a aproximação entre Maria de Fátima e Afonso ganha o incentivo de alguém bastante inesperado. Odete Reutemann, a megera que nunca dá ponto sem nó, tem um plano em mente. Quer usar o envolvimento de Afonso com Maria de Fátima como uma forma de influenciar emocionalmente o rapaz. E quem sabe, até manipulá-lo em futuras decisões que envolvam os negócios da família Reutemann. Para isso, Odete decide envolver Celina, sua irmã e tia de Afonso. Durante uma conversa aparentemente inocente, Odete lança sua ideia com sutileza. O Afonso está muito sozinho. Precisa de companhia com mais regularidade. Talvez você pudesse sugerir que ele convidasse a Fátima para acompanhá-lo nos treinos. Celina, sem desconfiar das intenções ocultas da irmã, concorda. Acredita, sinceramente, que Fátima poderia fazer bem ao sobrinho. E no dia seguinte, faz a sugestão a Afonso, que reage com empolgação à ideia. Convidada para velejar com ele, Maria de Fátima finge surpresa e emoção. Os dois embarcam juntos e o clima de romance cresce com a proximidade, o mar calmo e os sorrisos trocados.
Fátima, percebendo que o momento está favorável, decide sondar as intenções do rapaz. Com um ar meigo, pergunta: Afonso, posso te fazer uma pergunta? Claro, responde ele, relaxado ao timão do barco. Eu tô entendendo errado o que está acontecendo entre a gente? Afonso a encara.